Olá, internauta, é muito bom te encontrar em tão boas circunstâncias aqui nesse horário. Não sei se para você é manhã, tarde ou noite. O importante é que esse encontro está acontecendo. E a gente vai conversar hoje sobre um tema muito especial, não é isso, Diógenes? Exatamente. Lembrando que o tema geral é Renascidos, né? Novo coração. Mas o tema de hoje está aqui na tela para você, Renascidos pela fé. Eu acredito que você deve conhecer alguma história interessante de alguém que foi movido pela fé. Ah, sim. Eu não sei se você já ouviu falar da história de John. Ele cresceu sem a presença do pai, só com a mãe. Assim como muitas pessoas que também estiveram na mesma circunstância. Só que John acabou fazendo escolhas erradas. Como diz um texto bíblico, as más companhias pervertem os bons costumes. E John começou a se envolver com a criminalidade, assalto, até que foi preso. E acredita, Diógenes, que mesmo preso, depois de ter passado por tanta coisa ruim, ainda teve um péssimo comportamento dentro da prisão. Nossa! O que resultou na solitária. E aí, depois de sofrer ainda mais, ele começou a estudar a Bíblia, começou a escutar uma rádio cristã, começou a conhecer sobre um Deus que muda, transforma e edifica pessoas. E então, isso transformou a sua vida. Ele renasceu para Cristo, pela fé, após ter conhecido esse Deus todo-poderoso, nenhuma circunstância totalmente desagradável dentro de uma prisão. Exatamente. Mas o interessante é que foi uma pessoa que o ajudou, um tal de Richard, né? Exatamente. Foi a mesma pessoa que o prendeu, lhe deu uma oportunidade, viu a esperança ali, né? E pôde ajudar e depois voltou aí, depois de 6 anos preso, começou aí a trabalhar e teve uma vida nova. Olha aí. Só que na Bíblia, a Bíblia também apresenta um personagem que também passou por momentos difíceis. Você, por certo, já deve ter ouvido falar de um personagem chamado Bartimeu. Aliás, tem até uma musiquinha, né? Pode ficar tranquilo que nós não vamos cantar aqui para não acabar com a transmissão. Fique tranquilo. Mas eu gostaria que você, Júnior, lesse para a gente aqui na Bíblia esse relato. Está em, você que está nos acompanhando aí. Vou abrir junto contigo. Está em Marcos 10, do verso 46 até o verso 52. Perfeito. Vamos ler esse texto aí. E hoje nós vamos tirar algumas lições desse personagem que foi movido, motivado, enfim, e renascido pela fé. Já estou aqui. Marcos capítulo 10 e o verso é o 46. Vamos lá. Aqui diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Vamos continuar então? Continua. Então vamos lá. Aqui diz: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Calma aí interessante, né? Pensa na história desse personagem. Um cego estava sentado e ele ouve falar que Jesus estava passando por ali. Eu não sei muito bem o que aconteceu, a Bíblia não revela, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, ele tem uma ideia, nasce uma ideia. Eu vou gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começou a gritar cada vez mais forte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E agora os discípulos começam a dizer: não, fica quieto, cala a boca, você está atrapalhando. Mas ele não se deixa vencer, ele começa a gritar cada vez mais forte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De repente, Jesus ouve. Olha só, e Jesus que coisa fala boa. assim: chamem ele. E sabe o que eu acho interessante nessa história, Diógenes, e você que está acompanhando, está junto comigo, com o Diógenes, é que o único instrumento que ele tinha era a voz. Sim. Imagina, cego, uma multidão ali espremendo Jesus, no sentido que não deixava ninguém se aproximar dele. O único instrumento e recurso que ele tinha era a voz. E quantas vezes a gente tem recursos que são disponibilizados para a gente não utiliza, sabe? Exato. Isso que é o mais triste. Ele só tinha um e utilizou muito bem. Exato. E quando Jesus pede para chamar a ele, ele vem com toda alegria. E o que ele faz? A única coisa que ele tinha era um manto. É a única coisa que ele tinha ali para se proteger do frio. E diz que ele lança fora aquele manto lá e vai direto ao encontro de Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu te faça, né? Nossa! Uma pergunta assim, meio que, né, óbvia. Claro que ele queria, mas... Você não vê que eu não vejo? Você não vê que eu não vejo?
Mas ele tinha que falar publicamente que ele queria que Jesus fizesse aquele milagre. E quando ele pede, né, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E quando Jesus diz, vai, a tua fé te salvou, diz que imediatamente ele tornou a ver. Agora, ele tornou a ver e não foi procurar outro caminho. Deixa eu falar com os meus parentes, deixa eu visitar ali os lugares, deixa eu ir lá para o Japão, deixa eu ir para os Estados Unidos, vou procurar um emprego, vou procurar almoçar na casa de alguém. Não, diz que ele passou a seguir Jesus. Então, que história incrível. Impressionante. E a gente aprende muitas lições, viu, Júnior, com esse relato aqui. A gente aprende várias coisas. A gente aprende que a gente tem que se focar em alguma coisa. A gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. E ele simplesmente venceu aqueles que estavam impedindo ele, né? Agora, me explica uma coisa, Diógenes, para a gente entender. Se fala muito sobre fé, mas o que é exatamente isso? Fé. O que é fé? Não pensou? É boa pergunta, né? Porque o tema é fé, né? Exatamente. Ele acreditou no que era impossível, né? Naquilo que não era visível. Porém, embora ele fosse cego, ele estava enxergando muito mais do que aqueles seus contemporâneos. Porque ele acreditou em quem ele nunca tinha visto e com essa certeza de que ele podia curá-lo, ele foi até o fim. Quanto mais as pessoas tentavam impedi-lo, ele mais ele gritava, mais ele insistia. Então é isso que motiva, né? Olha só, a meu fé. amigo, minha amiga, nós precisamos ter fé. Acreditar que as coisas vão dar certo. Que Deus, de alguma forma, vai nos ajudar. Sabe? É crer, como a gente comentou sobre ontem, acreditar que Deus já perdoou, acreditar que Deus ele está disponível para nos ajudar, acreditar que a fé em Deus pode transformar pessoas. E assim, ele não estava vendo, mas ele gritava, né? Quanto mais as pessoas tentavam impedi-lo, mais alto ele gritava, até ter certeza que Jesus estava ouvindo, né? Esse foi insistente. Isso é fé. É você ir mesmo quando tudo vai contra, né? Você ter certeza mesmo quando todo mundo diz, olha, não vai dar certo, você não vai conseguir. Não, eu vou conseguir. Isso é ter fé. E ele teve muita fé. Agora, vamos aplicar para nós hoje? Vamos lá. A gente pode aqui, por exemplo, eu vejo algo muito interessante nele aqui, né? Nós precisamos ser ousados. Ele foi ousado. Você disse que ele usou da voz dele, o único instrumento que ele tinha, ele foi ousado. Ele não se contentou com aquela vida de cego. Ele não se contentou com aquilo, então ele foi ousado. Ele pediu, ele teve certeza. Então nós também devemos ter ousadia nos nossos sonhos, entendeu? Exatamente. Acreditar nos nossos sonhos e ir até o fim. Outra coisa que eu aprendo aqui com esse cego Bartimeu é que nós não devemos ficar acomodados, não devemos existir nas primeiras dificuldades. Né? Devemos insistir e ter algo especial. Você que está aí nos acompanhando, você tem pedido a Deus alguma coisa? É muito fácil a gente falar, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, ou Senhor, a gente pede genericamente. A gente não coloca um nome nas coisas. Aí tem um detalhe, sabe, que eu acho muito interessante. Quando a gente fala aqui de você perseverar, insistir, ser ousado, tem gente que na primeira dificuldade abandona a fé. Sim. Tem gente que na primeira dificuldade já não quer mais saber de Jesus, porque acha que é muito difícil. A gente percebe que jamais Deus chamou uma pessoa para bonança, só para coisa boa. Cristão passa por dificuldade, senão não tinha um Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, o cristão ele pode andar. Mas a gente precisa insistir, fazer como o cego Bartimeu. Todo mundo diz, olha, cala a boca, não fala, fica para lá. Mas eu vou insistir, porque eu acredito, vai dar certo. Eu tenho fé, tenho convicção, ele vai me ouvir. E ele insistiu. Eu aprendo com isso, eu aprendo muito com isso. Que ele só gritou, só insistiu, só persistiu, porque ele tinha convicção no coração de que o mestre ia atendê-lo. Exatamente, é o próximo ponto, né, que a gente faz aqui a aplicação. Ele pediu algo que ele realmente acreditava, que mostrava a sua certeza. Ele acreditava no poder de Deus. Então ele pediu algo que ele sabia que Cristo poderia dar, porque ele já tinha ouvido falar de outras histórias, provavelmente, né, de pessoas que haviam sido curadas, cegas, coxos e muitos outros, surdos e mudos. Então ele acreditou, não, ele pode. Eu não preciso ficar assim. Ele é a minha última chance. Vão me chamar de louco, de tudo, mas é a minha última oportunidade. Eu não sei se ele vai voltar outra vez. E dizem os pesquisadores, enfim, os comentaristas, que foi a última vez que Jesus passou por ali, que depois ele foi morto.
Olha Então só. foi a última oportunidade que ele teve de gritar, entendeu? Com todas as suas forças. Jesus, filho de Davi. Olha só a declaração dele. Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Jesus, Messias. O Messias. Filho de Davi, Messias. Eu creio que você é o Messias. Messias, tem compaixão de mim. E sabe que eu fico assim pensando nessa situação, pra gente, já chegando nessa parte final, é que talvez o vídeo que você está assistindo agora, essa nossa conversa, talvez seja a última oportunidade de muitos. Não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. O nosso grande problema é que a gente sempre conta com amanhã. E a gente acaba esquecendo que a única coisa que nós temos é o hoje. É por isso que a Bíblia diz, não conte com os dias passados, o futuro, Deus já disse, não seja ansioso, ou seja, planejando não, mas contando com amanhã. Conte com hoje, conte com agora, conte com essa oportunidade que Deus está dando para mim, para você, para todos nós. Porque de fato, assim como aconteceu com o cego Bartimeu, talvez seja a última oportunidade, mas ele soube aproveitar. E a pergunta que eu faço é, será que nós vamos saber aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando hoje? E se Bartimeu aproveitou essa oportunidade desse novo nascer ou renascimento pela fé, você também pode. O que você tem pedido para Deus? Como você tem se entregado a Ele? Aproveite então hoje a oportunidade. Vamos fazer diferente? Vamos fazer uma oração? Vamos, Eu convido orar. você então, que está aí nos acompanhando, juntamente com o Júnior. O Júnior vai fazer a oração final e a gente já anuncia aqui de cara o tema de amanhã. Renascidos para uma nova vida. Então você não pode perder. Vamos orar. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos, pela oportunidade que o Senhor coloca à nossa frente hoje. Ajude-nos a não desperdiçar essa oportunidade, mas a fazer como Bartimeu fez. Se for necessário gritar, insistir, persistir, mesmo que a multidão diga não, queremos dizer sim ao Senhor. Amém. Fica conosco, abençoe a família, esse internauta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço Até amanhã. e até amanhã. Tchau, tchau.